Bom dia, galera, tudo bem? Bom, estamos começando mais uma aula aqui da disciplina de projeto e análise de algoritmos, né? A aula de hoje, o assunto é grafos, então vale destacar que até agora a gente já fez toda a questão das notações, né? O estudo para definir complexidade, a gente já estudou sobre recursividade, o paradigma de divisão e conquista, vimos vários problemas para serem resolvidos, problemas mais simples, problemas mais complexos. Naquele momento a gente tinha terminado a primeira parte do curso. Agora as últimas três aulas foram focadas aí em algoritmos de ordenação, por inserção, por troca e por seleção. Algoritmos muito interessantes, né, com destaque aí para o Quick Sort, para o Merge Sort e para o Heap Sort. E aí então na última aula a gente terminou a segunda parte do curso e agora a gente começa a última parte do curso, a terceira parte, que o foco é trabalhar com algoritmos gulosos, né, o paradigma de programação dinâmica, trabalhar aí com teoria da computação, da complexidade computacional, né, estudando classes de problema, PNP, vendo a máquina de Turing, o teorema de Cook, enfim. Mas para isso a gente precisa ter uma aula aí que eu diria que é uma aula de revisão sobre grafos, mas é claro que a gente vai fazer uma revisão num primeiro momento e depois a gente já vai trabalhar aí com uma certa análise de complexidade em cima de algoritmos que manipula grafos. Grafos é muito importante para nós na computação, que a gente consegue resolver muitos problemas que a gente tem na vida real com a ideia do grafo. Então vamos começar a trabalhar com isso. O sumário da aula de hoje, então, a gente vai ter uma pequena introdução, um contexto, uma motivação sobre essa ideia de grafos. Vamos ver os principais tipos de grafos que tem, definir algumas terminologias e noções básicas, e aí a gente começa questões importantes que talvez vocês já viram no início, uma pitadinha em matemática discreta, e agora a gente vai ter um passo ou dois aí de profundidade com foco em análise e projeto. Depois vocês vão ter uma maior profundidade quanto à representação computacional e programação na disciplina de estrutura de dados do próximo semestre, né? Então a gente vai ter essa representação computacional de grafos e por último a gente vai aprender aqui a questão das buscas que existem em grafos, né? Que as principais é a busca em profundidade e a busca em largura. A aula de hoje é super tranquila, né? Então não tem grandes segredos. E a partir da semana que vem a gente começa com coisas diferentes que necessitam dos conceitos de hoje, né? Então por isso que eu preferi fazer uma semana focada apenas aqui com grafos, né? Então o grafo aí pensando em motivação, eles são estruturas aí que existem abstratas e que a gente consegue modelar diversas questões aí do mundo real nosso. A gente pode representar grafos para trabalhar aí com mapas, né? Fazendo as cidades sendo os vértices de um grafo e as rodovias sendo as arestas. Pode ser utilizada para representar redes de computadores, enfim. Então, estudar grafo e trabalhar com algoritmos, saber como representá-los computacionalmente, inclusive a sua representação computacional, ela é muito importante dependendo do algoritmo que a gente vai estar usando. Então é importante a gente saber manipular isso. Isso vai nos ajudar demais a resolver diversos problemas aí que a gente tem no mundo real. Então aqui um exemplo que eu já tinha comentado, se a gente for pegar qualquer mapa, né, e pensar nas cidades aqui do mapa, estou falando aqui do mapa rodoviário só do estado de São Paulo. Imagina que ninho de gato que viraria se a gente estivesse falando do Brasil ou expandindo o nosso universo aí. Que cada cidade aqui se representaria um vértice de um grafo, e aí as rodovias aqui, as ligações entre as cidades são as arestas, né? E aí a gente pode trabalhar com o problema do caixeiro viajante, para tentar varrer várias cidades e voltar no ponto inicial, percorrendo a menor distância, enfim, a gente tem vários problemas que poderia manipular aí pensando nessa representação de mapa rodoviário. Você pode pensar, por exemplo, para representar estações de metrô de uma cidade.
que a gente tem as estações sendo os vértices do grafo e as partes da linha, né? Da linha vermelha, linha verde, linha amarela. Eu tô falando cor, eu tô inventando, eu acho que tem mesmo, azul, e tem umas aqui que eu nem imagino que cor que são. Mas parte delas sendo as arestas, ou seja, as conexões entre um vértice e outro, ou seja, uma estação e outra. Se você for pensar em algo que é muito importante hoje, quando a gente trabalha nesse mundo interconectado, né, esse mundo que a gente precisa de um networking, então você conseguir enxergar o networking das pessoas, em que cada pessoa ela representa um vértice daquele grafo e os seus relacionamentos, né, representam as arestas desse grafo. E se eu não me engano, esse é o penúltimo, né? Um outro exemplo, que inclusive eu tive uma experiência de trabalhar num projeto quando eu estava fazendo meu mestrado, se a gente for querer representar um mapa hidrográfico de algum lugar, que eu trouxe o exemplo da Bacia Amazônica, em que a gente tem as cidades em que os rios passam como sendo os vértices, e os rios, ou trechos dos rios, sendo as arestas, né? E você consegue calcular a questão do fluxo de água a jusante ou a montante de uma determinada estação, de uma determinada cidade, né? Então, uma outra representação, então percebo que o grafo ele até nos traz uma questão de interdisciplinaridade, né, com outras áreas aí do conhecimento. E aqui um exemplo típico, tradicional para a nossa área, que é o próprio projeto de redes de computadores, em que a gente precisa montar uma rede de computador e vai cabear, né, com fibra, com cabo tradicional, enfim. E aí o próprio cabo, ou trechos do cabo, eles são são as nossas arestas, né, e os dispositivos que a gente está instalando naquela rede pode ser, né, os próprios vértices. E a gente pode, por exemplo, ter um problema de tentar querer gastar o mínimo possível. Para gastar o mínimo possível de cabo, a gente pode trabalhar aí com algumas variações aí de algoritmos de grafos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para nos motivar quanto ao uso do grafo. Então agora pensando em algumas aplicações, então por exemplo, uma aplicação é o caminho mínimo, né? Dado um conjunto de cidades, as distâncias que a gente tem entre essas cidades, e duas cidades específicas, a cidade A e B, a gente quer determinar o caminho mais curto entre elas. Veja que isso não é o caixeiro viajante, a gente quer duas cidades distintas. Isso é um algoritmo para grafo, porque se a gente consegue representar esta questão das cidades com grafo, então a gente pode resolver com algoritmos em grafos. A questão da árvore geradora de peso mínimo. Então aqui é um exemplo para a nossa área lá do projeto de rede de computadores, em que a gente tem vários computadores e cada parte do computador ele é ligado por um pedaço, né? Por um fio de fibra ótica, um cabo de fibra ótica. E a gente quer criar uma rede conectando todos esses computadores e que utilize a menor quantidade de fibra ótica. Então a gente tem que trabalhar com o conceito de árvore geradora de peso mínimo de um grafo. Isso fica claro na hora que a gente tiver os conceitos desta aula e da próxima aula, enfim. E inclusive que vai ser complementado em estrutura de dados. Aqui a questão do emparelhamento máximo, né? Pensando lá no networking, né, das pessoas e tendo também a questão do trabalho em si. Então, dado um conjunto de pessoas e um conjunto de vagas que a gente tem para diferentes empregos, e em que a gente também tem que cada pessoa é qualificada para alguns empregos e algumas vagas podem ser ocupadas por outras pessoas, a gente quer encontrar uma forma de empregar o maior número possível de pessoas. Então é um outro exemplo de grafo. O tradicional exemplo do problema do caixeiro viajante, em que a gente tem várias cidades com as suas respectivas distâncias e a gente quer fazer um passeio, né? A gente vai definir isso, mas a gente quer encontrar um passeio que sai de uma cidade, vai percorrer por todas as cidades e vai retornar na cidade inicial. E ainda assim a gente tem uma premissa que a gente quer que a distância total seja a menor possível de todos os caminhos que a gente tem
entre aquelas cidades. Então esse é o problema do caixeiro viajante. A gente quer passar por todos os vértices com custo mínimo. Tem um problema parecido com o problema do caixeiro viajante, mas ele tem uma nuance diferente, que é o problema do chinês do correio. Imagina que a gente tem várias ruas num determinado bairro, então o cara do correio tem que entregar as correspondências em todas as ruas, não é isso? A gente quer encontrar um passeio que a gente vai passar por todas as ruas, voltando ao ponto inicial, em que a distância seja a menor possível. Mas, Breno, é a mesma coisa? Não é, cara pálida, porque no caixeiro viajante, a gente tinha que passar por todos os vértices com a distância mínima. Teria caminhos entre aquelas cidades que a gente não estaria percorrendo. Aqui no problema do chinês do correio, a gente tem que passar por todas as arestas e voltar no caminho inicial, né, com a menor distância possível. Então, são problemas distintos. Bom, então agora um pequeno histórico aí sobre a ideia de grafo. Então, grafo é essa estrutura abstrata que aí já está ficando claro. Vocês já sabem, eu ainda não defini, mas o grafo é formado por vértices e arestas, né? Então ela tem essa estrutura abstrata que é muito útil para representar problemas computacionais, matemáticos e interdisciplinares, né? A primeira vez que se tem registro que utilizou a ideia do grafo para resolver um problema foi pelo Euler, né? Euler, enfim, em 1736, em que o problema dele era encontrar um caminho circular na atual cidade de Kaliningrado, não sei falar esse outro nome aqui não, usando cada uma das pontes sobre o rio Pregola, passando por eles exatamente uma vez. Como assim, Breno? Assim, imagina o seguinte, esse aqui depois vocês procuram, é muito legal. E na internet tem vídeos, tem explicações que detalham do ponto de vista matemático e computacional o porquê ou a resolução desse problema. Mas aqui eu só quero trazer a ideia de motivação histórica em relação a isso, né? Então, na hora que vocês forem procurar, procura pelo problema de Euler, né? E as pontes de Königsberg. Então, a pergunta problema do Euler é, partindo de uma das margens. Então, aqui a gente tem uma margem, aqui a gente tem outra margem, aqui a gente tem outra margem, e aqui a gente tem outra margem. E esses caras aqui é o rio. E aqui, esse marronzinho aqui é as pontes. Estamos representando aqui o problema. Então, a partir de qualquer uma das margens, pode-se encontrar um percurso que passa somente uma vez em cada ponte e retorna para o ponto de partida, ou seja, você retorna para a margem que você estava. Então, eu estava aqui, eu quero passar por todas as pontes e eu quero ver se eu consigo retornar para essa margem. Esse era o problema. Então, por isso aquela ideia do circular, né? E aí o Euler, na hora que ele foi modelar o problema para tentar resolver, ele utilizou a ideia do grafo. De que forma? Aí ele representou que cada área firme, cada terra firme, ou seja, cada margem, é um vértice. E cada ponte é uma aresta. Então vamos fazer uma analogia aqui, ó. Esta margem aqui é esse vértice aqui de cima. Esta margem aqui é esse vértice aqui da esquerda. Então perceba que a gente tem dois caminhos da margem de cima para o meio. Então são esses dois caminhos representados aqui. Muito bem. Aí a gente tem uma outra margem aqui embaixo. Essa outra margem aqui embaixo, ela também tem dois caminhos com a margem do meio. Então tá aqui. Aqui a gente tem uma margem da direita, que está sendo representada por esse vértice, que tem um caminho lá da margem de cima para cá, tem um caminho da margem do meio para cá, e tem um caminho da margem de baixo para cá também. Então a representação gráfica do problema de Euler e as pontes de Königsberg, ela pode ser trabalhada com esse grafo aqui. Bom, então para resolver esse problema, se houvesse uma solução, a gente deveria partir de qualquer um dos vértices, porque ele não falava qual vértice, qual margem que a gente queria partir, e passar pelas arestas que conectam. Então a gente tem que passar por todas as arestas, concorda? Cada vez que ele vai passar por uma aresta conectada num vértice, tem duas situações. Se ele estava no vértice, ele está saindo do vértice, obviamente. E se ele não estava no vértice, ele vai estar chegando nele, vai estar entrando nele. Beleza?
Parece bobeira, mas calma. Como a gente sai de um vértice específico, a gente tem que, o número de vezes que passamos por arestas conectadas ao vértice fosse ímpar, a gente terminaria fora do vértice, concorda? Por exemplo, aqui, ó. Se dado um vértice, eu for, voltar e sair, é ímpar, tá vendo? Eu não consigo, a partir dele, voltar e terminar nele. Por outro lado, se o número de vértices que a gente tem se o número de arestas que a gente tem em um determinado vértice for par, a gente consegue voltar nele. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente sai e volta, se eu não tivesse essa aresta aqui, só essas duas, a gente consegue ter um caminho que vai e volta para cá, certo? Muito bem. Então, é importante observar que nesse problema, todos os vértices possui um número ímpar de aresta, que isso aqui é o conceito de grau que eu vou estar definindo daqui a pouco, mas não importa, não vou falar sobre isso, espera. Observe que todos os nossos vértices têm uma quantidade ímpar de aresta, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, e a gente está pedindo o seguinte, que se a gente começa em qualquer um dos vértices, a gente tem que terminar naquele vértice, que é o problema do Euler lá, que ele quer ter um caminho circular, voltando para a mesma margem de início. Se a gente passar por todas as arestas, então a gente vai passar por uma quantidade ímpar de arestas ao total, concorda? Então não tem como a gente voltar para o vértice inicial. Porque se a quantidade é ímpar, a gente acabou de ver que se eu tenho uma quantidade ímpar de arestas em um determinado vértice, a gente nunca termina nele. Então, esse problema de Euler, ele não tem solução. Então, caminhos que viabilizam sair de um vértice, percorrer por todas as arestas apenas uma vez e retornar para o vértice inicial são chamados aí dos grafos eulerianos ou eulerianos. Né? Depende, cada um fala de um jeito. Né? Então, aqui é só uma questão motivacional. Então, tem uma definição aí que se a quantidade, se o grau de um determinado grafo for ímpar, a gente não consegue ter um caminho circular nele. Enfim, tem várias variações aí, mas aí é só uma questão motivacional para vocês. Então, agora, dando uma adiantada quanto à questão de conceitos, a gente precisa definir 3 tipos de grafo. Então, primeiro, o grafo tradicional, que é o grafo não ordenado, não direcionado, mas não importa. Todo grafo, ele tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. O V a gente representa por um conjunto finito de N vértices. Como a gente pode ver aqui, a gente tem 5 vértices do A até o E. E o A representa um conjunto finito de pares não ordenados de vértices chamados arestas. Então, por exemplo, um par não ordenado, ó, AC é uma aresta, AB é uma outra aresta, BC outra aresta. Então, a gente representa arestas pelo início e o fim de um determinado vértice. Tudo bem? Bom, isso daqui ele é um grafo não ordenado, não direcionado, na verdade, porque as nossas arestas ela não apontam para uma única direção, ela é bidirecional. Eu posso percorrer tanto AC quanto CA sem problema nenhum. A gente pode ter os grafos orientados ou direcionados, em que, se a gente observar aqui a figura, as arestas elas percorrem apenas um único sentido. Então, na hora que a gente vai representar a aresta, por exemplo, a gente não pode mais representar a aresta entre o A e o B como sendo a aresta AC, tem que ser uma aresta CA, porque daí a gente aponta o direcionamento daquela aresta. Então são pares ordenados de vértices. A ordem ela é muito importante. Então aqui a gente tem um exemplo de um grafo orientado. E o terceiro tipo de grafo é os grafos ponderados, ou seja, cada uma das arestas, e não importa se o grafo ele é direcional ou não direcional, mas a arestas ela tem que ter um custo, né? Então ela tem um peso, né? Isso daí é para representar problemas como o do caixeiro viajante, em que a gente quer representar, por exemplo, a distância entre 2 cidades. Então a gente pode trabalhar com esse conceito de custo. Então nós temos 3 tipos de grafos, os não direcionados, os direcionados e os ponderados. Beleza? Agora, pensando aí em terminologia, o conceito de laço num grafo é quando uma aresta ela começa e termina num mesmo vértice, observe. Então aqui a gente tem 3 laços, a gente tem a aresta 1, 2 e 3,
e que o vértice inicial e final é o mesmo, que é o 1, né? Arestas paralelas num vértice, num grafo, é quando a gente tem duas arestas em que o vértice inicial e o vértice final é o mesmo. Então, por exemplo, a aresta 3 e 4, elas são paralelas. A aresta 1 e 2 também são paralelas, porque os vértices iniciais e finais são os mesmos, o 1 e o 2. Tá? Aqui, na verdade, eu tenho uma outra aresta paralela, eu tenho o 5, eu não tinha me atentado. Então, aqui entre os vértices 1 e 2, nós temos 3 arestas paralelas. Bom, um grafo é chamado de simples se ele não tem laço e se ele não tem aresta paralela. Então, a gente pode observar que esse grafo ele é um grafo simples. Nós não temos nenhuma aresta que começa e termina no mesmo vértice. Nós não temos duas arestas com o mesmo início e fim no grafo. Então, aqui nós temos um exemplo de grafo simples. O conceito de adjacência ou vértice de adjacência. Então, se você vai analisar um determinado vértice, por exemplo, vou analisar o vértice 3. Eu quero saber o conjunto de vértices adjacentes. São os vértices que estão conectados com arestas próximas a 3. Então, por exemplo, para o 3, eu tenho como adjacente o 1, porque eu tenho uma aresta entre 1 e 3. Eu tenho como adjacente o 4, porque a gente tem uma aresta entre 3 e 4. E o 5, porque temos mais uma aresta entre 3 e 5. Né? Por exemplo, quais são os adjacentes do 5? É o 3, o 4 e o 2. Né? Quais são os adjacentes do 1? Só o 3. Então é dessa forma que a gente analisa. Aqui é claro que a gente está analisando num grafo não direcionado. Se o grafo fosse direcionado, a gente deveria olhar o sentido da aresta para melhor definir as questões de adjacência. Isso aqui vai ter um impacto na representação computacional do grafo lá na frente, tá? Bom, aqui a questão do grau do vértice, que eu comecei a comentar lá no problema do Euler em Passo-Pontes, mas o grau do vértice nada mais de um determinado vértice I, a gente representa, né, por D de I, né, que é o grau aqui, é a quantidade de arestas incidentes no vértice. Então, se o grafo ele é não direcionado, a quantidade de arestas que a gente tem conectado num determinado vértice vai ser o seu grau. Então, por exemplo, se a gente for analisar aqui o 2, o vértice 2, qual que é a quantidade de arestas que a gente tem no 2? Uma. Então, o D de 2 é 1. Aqui no 7, qual que é a quantidade de arestas que a gente tem? 2. Não importa se está entrando ou saindo, porque ele é não direcionado. Então, a gente simplesmente quantifica a quantidade de arestas conectadas naquele vértice. Por exemplo, o D de 5, né? Qual que é a quantidade de arestas que a gente tem aqui conectadas no vértice 5? 1, 2, 3. Então, é 3. Agora, se a gente tem um vértice, um grafo direcionado como esse da direita, aí a gente não pode mais usar o conceito só do D, né? Do grau. A gente vai ter o grau de incidência, o grau que está entrando e o grau que está saindo, a quantidade de vértices que chega e a quantidade de arestas que saem de um determinado vértice. Então, D menos de I, a gente representa pela quantidade de arestas que está chegando, que está entrando num determinado vértice. O D mais é a quantidade de arestas que está saindo de um determinado vértice. Então, por exemplo, aqui como ele é direcionado, o D menos de 2, quantas arestas está chegando em 2? Nenhuma. Então, o D menos de 2 é 0. E o D mais de 2? A gente tem uma única aresta saindo por 2. Então, é 1. Vamos para o 5 aqui, por exemplo. Quantas arestas estão chegando? Qual é o D menos, o grau menos, né? Qual de incidência aqui do 5? 1 a 2. Ó. E quantas arestas estão saindo? Qual é o D mais de 5? 1 só. Então é dessa forma que a gente representa a questão de graus. Então, por exemplo, para resolver aquele problema do Euler, a gente deveria calcular a quantidade de graus de cada um dos vértices e ver se a somatória é ímpar, né? Se é tudo ímpar. Se for tudo ímpar, na verdade, não é somatório não. Se eles forem todos ímpares, aí a gente não consegue retornar fazendo um único caminho, começando e terminando no mesmo lugar. Né? Um grafo é chamado de completo, e a gente inclusive tem uma representação K de N, com K1, 2, 3, 4,
Quando ele é um grafo simples, ou seja, ele não tem laço, não tem aresta paralela, e contém exatamente uma aresta para cada par. Então a gente tem obrigatoriamente uma aresta para cada par. Então aqui a gente tem um único vértice, então ele é um grafo completo. A gente tem dois, a gente tem uma única aresta entre eles. Grafo completo com dois, K2. Tem um nome aí, né, na matemática e na computação. K3 são 3 vértices, um único aresta entre cada vértice. K4 e assim a gente vai indo até o K que a gente quiser, né? Um grafo regular é um grafo em que todos os vértices possuem o mesmo grau, tem a mesma quantidade de arestas incidentes nele. É claro que os grafos completos que a gente acabou de ver, todos eles são regulares. Então aqui a gente tem a representação de 3 exemplos bastante estudados lá na matemática com relação a grafo regular, que é o Peterson, o Quartic e o Frucht. Se eu não me engano, são representações de algumas estruturas que a gente tem aí no mundo, né? A engenharia usa muito isso também. Então, se a gente for olhar nesse primeiro aqui do Peterson, cada vértice tem 3 arestas conectadas. Então, mas ele tem essa representação aqui. Aqui nós temos no Quartic cada vértice com grau 4, né? 4 arestas conectadas. Aqui a gente tem um outro exemplo com 3, mas uma outra representação. Um vértice isolado, um vértice que não tem nenhuma aresta incidente nele. Então não é possível, por exemplo, se a gente encontra um vértice isolado, a gente não pode definir caminhos entre todos os seus vértices, entre todos os vértices que a gente tem em um determinado grafo. Então isso é importante também. Vou pegar uma aguinha aqui. Aqui um conceito muito importante, que é o conceito de grafos conexos. Grafo conexo que para todo par de vértices e J que a gente tem em um determinado grafo, qualquer par, existe pelo menos um caminho entre eles. Então, por exemplo, esse daqui e esse aqui. Eu tenho um caminho, ó, eu tenho 2, 3, enfim, não importa qual caminho. Gostaram, né, do sonzinho, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o grafo conexo a gente consegue encontrar pelo menos um caminho. Um grafo desconexo é aquele que a gente tem vértices isolados, né? A gente não tem caminhos que a gente consegue conectar, por exemplo, com esse vértice aqui em cima. Então a gente fala que a gente tem um grafo com componentes, tá? Bom, aí o conceito de árvore, que é muito importante, a gente inclusive já usou a árvore binária, já usou a árvore heap, né, para trabalhar lá com heap sort. Mas na verdade a árvore, ela é um grafo, que é conexo e acíclico. Então, um grafo G, que vai ser essa árvore, ele é conexo, ou seja, todos os seus vértices são conectados. E não tem ciclo, a gente não consegue fechar um ciclo. Aí a gente pode falar que é uma árvore. Todas essas afirmações que a gente tem aqui embaixo, elas são equivalentes. Então, por exemplo, vamos supor que um grafo é uma árvore. O G, que é o grafo, ela é uma árvore. Se o G ele é conexo, ou seja, todos os vértices têm uma conexão, existe um caminho pelo menos um caminho entre todos os vértices, e ele possui exatamente a quantidade de vértices menos uma aresta, a gente pode falar que ela é uma árvore, porque não vai ter ciclo. Inclusive, se eu fosse querer sacanear vocês, eu poderia pedir para vocês provarem essas afirmações aqui. Uma vez eu acho que eu tive que fazer isso em algum momento que eu estudei aí sobre grafos. Se o grafo ele é conexo e a gente remover qualquer aresta dele, a gente desconecta o grafo, então vai virar uma árvore, porque a gente tem certeza que a gente precisa daquela aresta para ter um caminho entre os vértices, entre pares de vértices daquele grafo. E não tem ciclo, né? Para todo par de vértices V1, V2, existe um único caminho entre eles. Então também é uma analogia aí. Bom, o conceito de subgrafo, né? Então imagina que a gente tem um subgrafo GS aqui, que tem um conjunto de vértices VS e um conjunto de arestas AS. Ele é dito como sendo um subgrafo de G se um subgrafo de G que tem um conjunto de vértices V e arestas A, se todos os vértices e todas as arestas do G de S
elas estiverem contidas nos subconjuntos. Então, o V de S está contido no V e o A de S está contido no A. Tudo bem? Isso é um conceito tranquilo. Aí a gente tem o conceito do subgrafo gerador. E o subgrafo gerador, a gente não se preocupa com arestas, a gente se preocupa apenas com vértices. E ele fala o seguinte ainda, que um subgrafo gerador, G, de um grafo G de S, é quando tem exatamente os mesmos vértices. Não é que está contido, tem os mesmos vértices. Então observem aqui. Aqui a gente tem um grafo G. Esse aqui ele é um subgrafo, né? A gente tem vértices contidos desse grafo aqui e a gente tem arestas desse grafo também aqui. Então ele é um subgrafo desse grafo da esquerda. Agora, esse daqui, mas ele não é gerador. Esse aqui é gerador, porque eu obrigatoriamente tenho todos os vértices, independente das arestas. E observe que as arestas estão aqui, ó. Tudo bem? Então aqui tem algumas observações aí, mas né, são apenas complementos. Agora a questão de passeio, caminho, né, cadeia, né, então é um conceito importante. O próprio conceito de passeio foi definido lá no problema do Euler com as pontes, né? Então, o passeio é uma sequência finita de vértices e arestas. Cada vértice da sequência é incidente à aresta que a precede e a aresta seguinte, né? Então, por exemplo, um passeio é uma sequência que deve começar e acabar em algum ponto, mas não necessariamente no mesmo. Então, por exemplo, vou ler exatamente o que está aqui e desenhando aqui no grafo, tá? 1A, 1A2, C3, D4, D3 e 5. Pronto. Isso aqui é um passeio. A gente geralmente não representa as arestas, a gente simplesmente representa pelos vértices. Então, essa mesma confusão que eu falei, eu poderia falar, o passeio vai ser 1, 2, 3, 4, 3, 5. Percebe que o início e o fim não é o mesmo, né? No passeio a gente não tem essa regra. Os passeios, então, eles podem ser abertos ou fechados. Quando o início e o fim, os vértices são diferentes, ele é aberto. Quando o início e o fim é o mesmo, a gente fala que o passeio é fechado, tá? Por exemplo, 1, 3, 2, 1 seria um passeio fechado. Ou 1, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1 seria passeio fechado. E percorreu todos os vértices, inclusive. Tudo bem? O que é uma cadeia? Um passeio que não repete aresta. Eu não posso ter repetição de aresta. Eu posso começar e terminar em qualquer lugar, mas eu não posso repetir aresta. Então, por exemplo, um passeio aqui seria 4, 3, 2, 1, 3, 5. Notem que a gente não repetiu nenhuma aresta. Então, aí ele é uma cadeia. E o que é um caminho? É uma cadeia que não tem repetição de vértices. Então, a gente não repete nem arestas e nem vértices. Ele pode ser tanto aberto quanto fechado, que é começando e terminando em vértices diferentes ou começando e terminando em vértices iguais, respectivamente. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 5, a gente não repetiu nem arestas, nem vértices, e a gente começou e terminou em vértices diferentes. Então, ele é um caminho aberto. Eu poderia fazer 1, 2, 3, 1. Ah, mas você repetiu 1. Não, na verdade, a gente só retornou ao ponto inicial, mas a gente não repetiu para um próximo caminho, né? Então, ele continua sendo um caminho fechado. E o comprimento de um caminho é sempre a quantidade de arestas que a gente percorre naquele caminho, tá? E, se eu não me engano, esse é o último ciclo. Na verdade, ele é um caminho fechado. Inclusive, tem autores que definem o ciclo aí, o grafo cíclico com o conceito C. Então, um grafo cíclico C de N é o grafo com N vértices. Então, C3 tem 3 vértices, C4 tem 4 vértices, formado apenas pelo ciclo que passa por todos eles. Então, aqui a gente tem um ciclo que passa por todos os vértices. Tá vendo? E aí a gente tem representações diferentes. Isso é apenas uma curiosidade aí, mas tem aplicação prática também, né? Bom, eu vou pular isso daqui. Vamos trabalhar aqui com
com as representações computacionais aí de grafos. E agora a gente começa a se aproximar com o que a gente precisa para aplicar em algoritmos com grafos. Até agora foi uma revisão, né, lá da matemática discreta. Se não foi revisão, eu passei com calma, então a gente aprendeu, não tem problema nenhum. E agora a gente precisa aprender a representar grafo para manipular com o algoritmo lá na computação. Quero programar em Java, em C, em Python, enfim. Como que a gente pode representar, como que a gente pode modelar grafos computacionalmente? Existem duas formas. Uma matriz e as listas de adjacência. A gente vai aprender as duas conceitualmente. E eu vou deixar a parte de implementação de grafos para a disciplina de estrutura de dados, né? Então aqui a gente vai aprender as representações, vai aprender as buscas, vai fazer a análise de espaço e tempo para tudo isso. Mas aí a implementação eu vou deixar aqui, se eu não me engano, acho que vai ser o Davi, que vai estar trabalhando com vocês aí no próximo semestre, tá? E tem uma coisa que é muito importante. Dependendo da proposta de algoritmo em grafo, usar uma representação ou outra representação, ela te traz ganhos quanto à análise, né, quanto à eficiência do algoritmo. Por isso que é muito importante a gente conhecer o problema, fazer uma analogia do que utilizar para tirar o melhor proveito da lógica que a gente vai estar implementando. Então, pensando em matriz de adjacência, é uma matriz n por n, em que o n representa a quantidade de vértices que a gente tem. Então a gente vai ter n vértices na horizontal, n vértices na vertical da nossa matriz. E aí a gente vai sempre representar cada elemento da matriz só por 1 ou 0. Se existir uma aresta entre aqueles vértices, a gente coloca 1. Se não existir aresta, a gente coloca 0. Beleza? Pensando aí no grafo não direcionado, essa é uma matriz simétrica, porque se eu tenho uma conexão entre o vértice 1 e 2, eu também tenho uma conexão entre o 2 e 1, então a gente vai ter que ter o 1 dos dois lados. Já se o grafo for direcionado, a gente só coloca o 1 no sentido ordenado, né, daquela aresta. Para você encontrar na matriz de adjacência se existe uma aresta entre dois grafos, vocês concordam que é imediato? Se eu tenho aresta entre dois grafos, não. Porra, eu devo estar falando errado toda hora isso. Bom, dane-se. Imagina que você já tem dois vértices. Você já tem o vértice lá, o I e o J, o 1 e o 5. Eu quero saber se tem uma aresta entre eles. Concorda que é só você consultar se tem 1 ou 0 lá naquela linha e naquela coluna da matriz? Então isso é rápido, muito rápido. Então fazer isso numa proposta de algoritmo, ela é imediata, é ótimo. Por outro lado, já pensando aí na questão de espaço, né, de complexidade do espaço, independente do nosso grafo, a gente vai estar sempre ocupando n ao quadrado de espaço, mesmo que o grafo tenha poucas arestas. Então já fica aqui uma dica que vai fazer sentido usar a matriz de adjacência se a gente tiver grafos com muitas arestas, grafos densos, né, que a gente chama. Bom, então vamos olhar um exemplo para um grafo não ordenado. Então assim, ó, imagina que a gente tem esse grafo da esquerda, eu deixei ele todo aqui desenhado até para a gente fazer uma analogia, tá, gente? Imagina então que nós temos um grafo com 6 vértices. Então a gente tem 6 linhas, 6 colunas. Então vamos lá. O vértice 1 está conectado com quem? Só com o 4. Então eu vou na linha, tá? Ó, 0 para todo mundo, só com o 4 que a gente coloca 1. Então o único adjacente do 1 é o 4. Mas observem lá, apesar de eu fazer essa construção depois, a questão da simetria. Que no 4 a gente também tem o 1. Ó. Ah, Breno, mas eu posso representar na linha ou na coluna? Tanto faz, que se você inverter a sua representação, a matriz vai ser igualzinha, né? Então não vai fazer diferença. Então vamos lá, agora quais são os adjacentes do 2? É o 3 e o 4. Então no 2 a gente põe 0 para todo mundo, só para o 3 e para o 4 que a gente coloca 1. Quem são os adjacentes do 3? O 2 e o 4. Então 2 e 4, 1. 0 para os demais. Quem são os adjacentes do 4?
Todo mundo, menos ele, né? 1, 2, 3, 5 e 6. Então a gente coloca 1 para todos, um vértice nunca é adjacente a ele mesmo, né? Quem são os adjacentes de 5? O 4 e o 6. 4 e 6 com 1 e os demais com 0. E quem são os adjacentes do próprio 6? O 4 e o 5. Perceba que é tranquilo, né? Isso daqui a gente poderia até trabalhar com o algoritmo para montar, né? Por exemplo, um dos problemas que eu tenho certeza que o Davi vai passar, dado uma matriz de adjacência, desenhar o grafo, né? A gente poderia trabalhar assim. Muito bem. Já um exemplo de uma matriz de adjacência para um grafo ordenado, a gente precisa ver o sentido da aresta, né? Então, por exemplo, apesar de existir uma aresta entre 1 e 4, essa aresta, na verdade, ela vai do 4 para o 1. Então, a gente não pode representar o nó 4 aqui na árvore, né? Ou o vértice 4 aqui, pensando em grafo, como sendo um vértice adjacente ao 1. Então, vamos lá. O 1... Quantas arestas saem de 1? Pensando que ele é direcional. Nenhuma. Então a gente deixa 0 para tudo. Quantas arestas saem do 2? Nenhuma também. Deixa 0 para tudo. Quantas arestas saem do 3? Só do 3 para o 2. Então a gente coloca 1 do 3 para o 2 e 0 para os demais. Quantas arestas saem de 4? Quais são, né? Não é quantas, desculpa. É a 1, o 2 e o 3. 1, 2, 3. E os demais 0. Quais são as arestas que saem de 5? O 4 e o 6. 4 e 6 são os adjacentes. E em relação ao 6, apenas o 4. Então perceba que não tem dificuldade nenhuma, né? Agora, uma outra representação de grafo são as listas de adjacência. As listas, o conceito de lista é um conceito que vai ser muito bem abordado na disciplina de estrutura de dados. Aqui, por enquanto, a gente vai pensar na lista como sendo um array construído dinamicamente, tá? Então a gente vai usar um array construído dinamicamente, que a gente dá aquele alloc, né, pensando na linguagem C, para cada vértice. Então a gente vai usar n listas, uma para cada vértice. A lista de um determinado vértice I contém todos os vértices a ele. Então, aquele array dinâmico de um determinado vértice, a gente vai ter naquele array os vértices que são adjacentes a ele. E, diga-se de passagem, não importa a ordem, qualquer ordem. Tá? Para cada vértice V, a gente vai ter uma lista então, ligada a ele, que é o adjacente, o ad de V, com os vértices adjacentes a V. Ou seja, o W aparece nessa lista se existir uma aresta entre V e W, tá? E como eu comentei, não tem problema com relação à ordem. Fica claro que em relação a espaço, ela ocupa menos, né? Porque a gente não vai ter, por exemplo, nas listas, as representações daqueles zeros que a gente tem na matriz. A gente só vai ter a representação de quando a gente tem efetivamente uma adjacência. Então, o espaço de memória vai ser a quantidade de arestas, né? Que é o M aqui. No entanto, para a gente determinar a quantidade de adjacente, a gente precisa a gente tem uma complexidade N, porque a gente, como não importa muito a ordem, se a gente fala assim, eu quero saber se um determinado vértice ele é adjacente a este vértice aqui específico. Você tem que varrer toda aquela lista para ver se ele é. Você tem que até encontrar, ele pode estar na última posição. Inclusive, a gente pode ter adjacência para todos os nós, para todos os vértices. Então, por isso que a gente tem aqui uma complexidade O de N. Bom, fazendo aqui uma representação para um grafo não ordenado de lista de adjacência, perceba, representação visual é muito trivial, né? Mas é como se a gente tivesse aqui um array dinâmico, que a gente chama lá de lista na estrutura de dados, uma lista para cada um dos vértices. A gente tem aqui 5 vértices, a gente tem uma lista para cada. E a gente vai ter nessa lista aqui na frente apenas os vértices que são adjacentes ao vértice que está aqui no começo. Então, quem são os vértices adjacentes a 1? O 3, o 2 e o 3. Então aparece aqui o 2 e o 3. E o 2? O 1, o 3 e o 4. Está aqui.
ao 3. O 1, o 2, o 4 e o 5. Está aqui. Ao 4, o 2, o 3 e o 5. E ao 5, o 3 e o 4. Então é assim que a gente representa. Percebe que a gente ocupa menos memória, mas para você encontrar um adjacente, a gente tem que percorrer todos os versos que tem naquela lista. Estou fazendo uma analogia com a complexidade que a gente acabou de definir. Muito bem. Agora, para um grafo ordenado, ela ainda fica melhor ainda, né? Porque ela fica menor quanto a espaço. Porque a gente simplesmente só representa na lista analisando a ordem, né? O par ordenado, ou seja, analisando o sentido da nossa aresta. Então, tem alguma aresta que sai de 1? Não. Então, a lista do vértice 1 não tem ninguém. Quais são as arestas que saem do 2? O 1 e o 2. E o 3, ó. Tem um sentido de seta aqui, ó. Então, 1 e 3. Quais são as arestas que saem do 3? 1 e o 2. Quais são as arestas que saem do 4? O 2 e o 3. Isso, o 2 e o 3. Quais são as arestas que saem de 5? O 3 e o 4. Pronto. É assim que a gente representa as representações computacionais, então, para grafo. Pode ser através de matrizes de adjacência ou listas de adjacência. Analisando com relação à pesquisa, a matriz, na matriz é mais fácil a gente encontrar se existe uma aresta IJ, uma aresta entre dois vértices. Na lista já é mais fácil descobrir quais são os vértices adjacentes dado um determinado vértice, porque você simplesmente percorre a lista. Já em relação ao espaço, a matriz ela sempre vai ocupar um espaço da quantidade de vértices ao quadrado, mesmo se a gente tem grafos esparsos. Então a matriz ela é adequada para grafos densos. Já a lista ela vai ter uma preocupação de espaço, vai ter alocada a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas, né? Então ela é adequada para grafos esparsos. Bom, existem, é claro, outras formas da gente representar grafos aí, mas essas duas são as mais tradicionais. Inclusive a gente pode adaptar essas duas para representar outros tipos de grafos, como por exemplo grafos ponderados, grafos que tenham laços, arestas múltiplas, enfim, a gente pode representar de diferentes maneiras. Por exemplo, um grafo ponderado, como que a gente representaria numa matriz? Vou na matriz. Ao invés de colocar 0 ou 1, a gente coloca o custo, né? O peso, por exemplo, aqui, entre 1 e 4. Vamos supor que aqui o peso fosse 5. A gente deixa 0 em tudo e deixa 5 aqui. A gente poderia representar assim, uma forma, né? Então perceba que a gente consegue mudar a forma de manipular a matriz e a lista, dependendo da proposta nossa de algoritmo, né? Bom, e agora a gente está chegando aí na parte final aí da nossa aula de hoje, para trabalhar com as buscas de grafos, né? Então nós vamos estudar dois tipos de buscas, que é a busca em profundidade e a busca em largura. São buscas muito importantes que resolvem vários problemas computacionais. E dependendo, é claro, dos vértices e das arestas a serem visitadas, a gente pode trabalhar com buscas específicas. O grafo, imagina que a gente tem vários caminhos, várias formas de percorrer, né? A gente pode ter uma busca genérica qualquer, mas a gente também pode criar uma forma de construir, de ter uma busca que seja mais eficiente, né? Então a gente tem dois bons exemplos de buscas em grafos, que é o DPF, que é o Deep First Search, que é a busca em profundidade, ou o BFS, que é a busca em largura, Brief First Search, né? E para denotar a complexidade das duas buscas, ao invés de usar o módulo da quantidade de vértices e arestas, aqui a gente vai usar simplesmente V e A para representar a quantidade de vértices e arestas, tá? Só a gente definir aqui uma terminologia simplificada para facilitar até a própria escrita aqui, né? Bom, a primeira busca que a gente vai estudar é a busca em profundidade. Profundidade no grafo, que é sempre o mais fundo possível no grafo num primeiro momento. Então a busca em profundidade, a gente vai visitar todos os vértices de um grafo
E o critério e é isso que vocês têm que guardar, o critério os vizinhos, a gente vai visitar, usando como critério os vizinhos do vértice visitado mais recentemente. Então a gente visitou um vértice, a gente vai continuar visitando se ele tiver vizinho, vai continuar visitando se ele tiver vizinho, se não tiver mais você volta e continua visitando os outros vizinhos do vértice que a gente tinha anteriormente. Então a estratégia consiste em pesquisar o grafo o mais profundamente sempre que possível. É óbvio que ele é aplicado tanto a grafos orientados quanto a grafos não orientados. Tem várias aplicações para determinar os componentes de um grafo, para determinar a ordem topológica, para determinar componentes conexos, subrotinas de outros algoritmos, a gente vai ver isso na próxima aula, né? E uma característica principal da busca em profundidade como solução computacional é que ele utiliza o conceito de pilha, que vocês vão aprender em estrutura de dados e percebe que eu fico um pouco amarrado aqui porque eu não posso apresentar a questão da estrutura em si. Então, imagina o seguinte, que pilha é o seguinte, você tem vários livros, você colocar um livro, depois empilhar um outro livro em cima, empilhar um terceiro livro em cima. Qual o livro que você tira primeiro, sendo que você não pode mexer com livros que não tem, que tem livros em cima? É sempre o livro que está em cima. Então a pilha, o último que entra na pilha, sempre vai ser o primeiro que sai, né? Que é o conceito first in, first out. Não. Last in, first out, né? Vocês vão ver isso com o Davi. Então a característica principal da busca em profundidade, ela utiliza esse conceito de pilha, que é o último que a gente empilha, vai ser sempre o primeiro que a gente vai estar trabalhando. Sendo uma pilha explícita ou uma pilha recursiva, tanto que a gente vai ver dois algoritmos aqui, o recursivo usando a pilha explícita. Pensando no recursivo, que é o que faz mais sentido para nós hoje, porque a gente está trabalhando com a questão da recursividade aqui na disciplina de análise e projeto de algoritmo. Imagina que o algoritmo ele vai receber um grafo representado por uma lista de adjacências. Então, cada vértice tem uma lista com seus adjacentes. A busca ela vai iniciar por um vértice qualquer, não importa qual. E essa busca em profundidade como método recursivo, então, suponha que a busca ela atingiu um vértice U. Estou no vértice U. Escolhe-se um vizinho não visitado V de U. Então, a gente vai escolher qualquer vizinho não visitado V de U. Recursivamente, a busca em profundidade, ela prossegue a partir de V. Ou seja, ela vai voltar para o passo 1. Quando essa busca termina, tenta-se prosseguir a busca a partir de outro vizinho de U não visitado. Se você não conseguir visitar, se você já tiver visitado todo mundo, ou seja, se não for possível mais isso, a gente retorna, a gente faz um backtracking ao nível anterior de recursão, né? Aqui a gente tem um algoritmo em alto nível da busca em profundidade. Calma, se ficar confuso, na parte prática vai ficar muito, muito, muito claro. Então, olhando o algoritmo, ele recebe aqui o grafo, a gente vai marcar o vértice, o primeiro vértice que a gente estiver visitando lá como visitado, e quando existir vértices W vizinhos de V, a gente faz. Se o W ele é marcado como não visitado, ou seja, se a gente encontrou um vértice não visitado de V, a gente visita a aresta entre V e W. Marca o W como visitado e chama recursivamente o algoritmo de busca de profundidade. Passando o grafo e passando um novo vértice inicial para visitar, que é o próprio W. Caso contrário, se a aresta VW não foi visitada, a gente visita ela. Bem tranquilo, né? Uma outra forma de trabalhar com a busca em profundidade é o conceito de pilha. Mas eu não vou explicar, vou deixar aqui e vou deixar para o Davi em estrutura de dados trabalhar aí com o conceito de pilha. Porque depende aí da questão da estrutura pilha bem definida, né? Independente da gente estar usando o algoritmo recursivo ou com a pilha explícita, existem algumas arestas que são importantes da gente conhecer quando a gente aplica aí o conceito, a busca em profundidade, né, o DFS. Uma aresta de árvore é uma aresta que
que satisfaz lá pensando o algoritmo recursivo, a linha 3, mas na verdade é aquela aresta que vai te permitir visitar vértices que ainda não foram visitados. Então a gente chama de arestas de árvore. E a aresta de retorno é aquela que você retorna para um vértice que já foi visitado. Depois que a gente faz a busca em profundidade, a gente sempre vai ter uma árvore. Sempre vai ter uma árvore. Porque a gente vai desconsiderar as arestas de retorno e a gente vai considerar apenas as arestas de árvore. Então essa árvore ela é uma subárvore de G, é um subgrafo, formada pelas arestas da árvore que foi construída a partir daquela busca. Vamos fazer isso? Ó, tranquilo. Qual que é o conceito? Vamos pegar o critério. Vou voltar. Desculpem fazer isso aqui, mas eu vou voltar. O critério é: visita todos os vértices de um grafo, usando como critério os vizinhos do vértice visitado mais recentemente. Beleza? Então vamos lá. Estou no 1. Vou visitar o 2. Beleza? Desenhei aqui. Busca em profundidade, estou fazendo. 1, 2. Agora estou no 2. Qual que foi o visitado mais recentemente? O 2. Então eu vou para o próximo aqui. Vou para o 3. Qual que foi visitado mais recentemente? O 3. Para qual que eu vou? Eu iria para o 2. Para o 1, desculpa, porque eu tenho aqui, ó. Então essa daqui é de retorno, não precisa. Do 3 eu vou para o 4, certo? Ó. Mais recentemente, do 3 eu vou para o 4. Do 3 eu vou para o 5. Desculpa. Estou no 3. A gente vai para o 4. Qual que é o vértice visitado mais recentemente? O 4. Do 4 a gente vai para o 5. Qual que é o visitado mais recentemente? O 5. O 5 a gente tem um retorninho aqui para o 3, que não importa. Aí depois, do 4 para o 5 a gente já fez. O próximo mais visitado recentemente é o próprio 3. A gente vai para o 6. E depois a gente vai para o 7. Perceberam? Então sempre o mais profundo possível. E tendo como árvore representada a árvore de profundidade essa. Perceba de profundidade porque ela vai ter muitos níveis. Ela vai ser profunda. Vou fazer de novo. Sempre profundo. 1 para o 2, 2 para o 3. Eu não vou mais me preocupar com o de retorno. 3 para o 4. 3 para o 5. Não. 3 para o 4, 4 para o 5. 3 para o 6. 3 para o 7. Beleza? Agora para um grafo... antes, né? Analisando a complexidade da busca em profundidade, para cada vértice do nosso grafo, a gente vai percorrer todos os seus vizinhos, ou seja, cada aresta é visitada 2 vezes, né? Se representamos o grafo por uma lista de adjacência, o DFS tem como complexidade, a gente vai varrer obrigatoriamente todos os vértices e todas as arestas. Então vai ser a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. Essa é a complexidade da busca em profundidade. Então ela é ótima, ela é muito boa. Para grafos ordenados, é a mesma questão, só que agora a gente tem que se preocupar com a ordem, né? Só que tem uma questão. Dependendo da representação gráfica daquele grafo ordenado, vocês concordam que pode ser que a gente não vai ter caminhos para percorrer entre um grafo para outro, dependendo do sentido da aresta? Então a gente vai ter que complementar aquele algoritmo anterior que a gente fez, simplesmente colocando um while, falando, enquanto a gente ainda existir vértices que pertencem ao V de vértices não visitados, a gente chama a busca em profundidade para aquele V. Porque dessa forma a gente garante que se a gente perdeu, a gente tem alguma falta de caminho por conta da ordem da aresta, esse while vai resolver esse nosso problema, né? Muito bem. Já para grafos ordenados, a gente tem 3 tipos de arestas ou arcos, né? Tem as arestas de avanço, quando a gente descende na nossa floresta, as arestas de retorno, quando a gente volta para alguma outra parte da nossa floresta, e as arestas de cruzamento, quando a gente tem 2 florestas aí e tem uma conexão entre elas. Isso daqui é complementar, né? Nem precisaria tá falando isso com esse nível de detalhes. Mas vamos lá, ó. Profundidade. O que eu visitei mais recentemente, eu continuo tentando visitar se for possível. 1 para o 2, beleza. É possível visitar alguém do 2? 2 para o 3, beleza. É possível visitar alguém do 3?
3 pro 6, beleza. É possível visitar alguém do 6? 6 pro 1, mas é com retorno. Beleza. No 3 a gente não tinha mais ninguém para visitar. Vou voltar. No 2 a gente não tinha mais ninguém para visitar. No 1 a gente tinha o 3 para visitar, então uma outra aresta de retorno. Muito bem. Perceba que nesse momento, se a gente não tiver aquele while que a gente acabou de ver no slide anterior, a gente não percorreria os vértices 4 e 5. Então a gente ainda tem vértices. Por quê? Porque a gente não tem nenhum caminho aqui, por exemplo, a partir do 3 que leva para cá. Então aquele while faz sentido exatamente neste caso, né? Ainda a gente tem vértices não visitados? Tem, vamos a partir de qualquer um deles. Por exemplo, do 4. Do 4 para o 3, tendo aqui uma aresta de cruzamento. Do 4, do 3 não tem mais ninguém. Do 4 para o 5 e do 5 para o 3. Pronto. Agora, a nossa busca em profundidade, ela nos permitiu trazer dois componentes, né? Então, na verdade, ela trouxe uma aresta de profundidade, com duas árvores. Por isso que floresce de profundidade, né? Temos duas árvores distintas aqui. Mas a ideia de sempre visitar arestas de vértices recentemente visitados se manteve aqui com a busca em profundidade. E agora a busca em largura, o critério muda. Largura, vai ficar uma árvore mais gordinha como árvore de resultado, mais larga. Ela vai visitar todos os vértices de um grafo usando como critério o vértice visitado menos recentemente. Então, a partir de um vértice, você vai visitar todo mundo dele. Depois disso, você vai para o próximo que você tinha visitado, tentando visitar todos dele. Ou seja, a gente vai tentar sempre percorrer toda a vizinhança de um vértice no primeiro nível, depois toda a vizinhança de um vértice no segundo nível, e assim vai indo. A característica principal da busca em largura é usar uma outra estrutura de dados, que vocês vão ver também no semestre que vem, que é chamada de fila. Na fila de um banco, o primeiro que está na fila não é o primeiro a ser atendido? Então, o primeiro vértice que entrar vai ser o vértice que vai ter todos os seus vizinhos visitados. O segundo vértice que entrar na fila vai ser aquele que vai ter todos os seus vizinhos visitados. E assim vai indo. Aqui sim é o conceito do first in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Então existe uma atuação em camadas na busca em largura. Inicialmente são considerados os vértices com distância 0 do vértice inicial. Depois na iteração 1 são visitados os vértices com distância 1 e assim vai indo genericamente. Cada vértice visitado ele é adicionado ao final da fila, porque depois a gente vai ter que conferir as suas vizinhanças que ainda não foram visitadas. Cada vértice da fila ele é removido depois que toda a sua vizinhança for visitada. E a busca termina com uma fila totalmente vazia, né? É bem tranquilo também. Esse aqui talvez seja mais fácil de entender nesse pseudocódigo aqui em alto nível, né? É claro que aqui o pseudocódigo ele vai fazer mais sentido na hora que vocês tiverem um conceito de estrutura de dados mais na veia, né? Mas independente disso, analisando aqui o nosso algoritmo, ele vai receber um grafo com a quantidade de vértices e arestas e um vértice inicial que a gente quer começar a percorrer. A gente vai criar uma fila que vazia e vai adicionar o vértice inicial lá. Enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai remover aquele vértice e para todos os vértices W vizinhos de V, a gente vai marcar o W. Se o W não tiver sido marcado como visitado, a gente vai visitar a aresta e vai inserir W em Q. E vai marcar ele como visitado. Se o W já tivesse sido marcado como visitado, e aquela aresta ainda não tivesse sido visitada, a gente visita ela. Só isso. Ela é mais tranquila. Ela é mais tranquila nada, os dois são fáceis. Então, conceito de fila. O primeiro que a gente adicionar aqui vai ser aquele que a gente tem que percorrer todos os seus vizinhos. Qual que é o primeiro vizinho do 1? O 2. Outro vizinho do 1? O 3. Qual foi o próximo que a gente inseriu aqui na nossa fila? Foi o 2, né? Tá aqui a fila. O primeiro que a gente tem é o 2. O 2 para o 3 a gente não precisa representar. Beleza, aí a gente tem na nossa fila apenas o 3. Tá vendo? O 3 vai ter que percorrer toda a sua vizinhança. O 4, e a gente adiciona o 4 na fila. O 5, adiciona o 5 na fila. O 6, adiciona o 6 na fila. E o 7,
adicionando ele na fila. E a gente foi desenhando a nossa árvore com todos os vizinhos. Beleza. Acabou todos os vizinhos de 3? Acabou. Qual que é o próximo, o primeiro que a gente tem na fila? O 4. O 4 tem algum vizinho? Tem. Com alguma aresta que não foi visitada? Visite. 4 para 5, mas a gente precisa representar. E tira o 4 da fila. Aí o 5, o 6 e o 7 não tem nenhuma aresta a ser visitada. Então a gente simplesmente vai removendo e a nossa árvore final, que é a árvore de largura, ela percebe que ela fica mais larga, ela fica um pouquinho mais gordinha. E ela também é aplicada, ela também é aplicada a grafos ordenados e não ordenados, como foi o caso aqui, né? Bom, quanto à complexidade, cada vértice só entra na fila uma única vez. Inserir e remover na fila possui uma complexidade constante. E ela vai ser realizada quantidade de vértices, porque cada um deles só entra uma única vez. A lista de adjacências de cada vértice é examinada apenas uma vez. E a soma dos comprimentos de todas as listas é θ de A, porque a gente tem exatamente a quantidade de arestas, exatamente, né, na nossa lista. Então, dessa forma, usando lista de adjacência, a busca em largura, que é o BFS, também tem uma complexidade V mais A. Muito bom, né? Bom, agora fazendo uma comparação entre a busca em profundidade e a busca em largura. Então, a busca em profundidade, ela vai ter incursões profundas no grafo, voltando somente quando não existirem mais vértices desconhecidos pela frente. Já a busca em largura, ela progride em largura, certifica que todos os vizinhos próximos sejam visitados primeiro. A busca em profundidade, ela marca o vértice antes de visitar toda a sua vizinhança. A busca em largura marca o vértice depois de visitar todas as suas vizinhanças. E a busca em profundidade, ela utiliza pilha. E a busca em largura, ela utiliza pilha, seja recursiva ou seja explícita, né? E a busca em largura utiliza fila. Aqui eu deixei um site muito top, que mostra a ilustração da construção, dada uma árvore, da busca em largura, busca em profundidade, vários outros algoritmos de gráfico que a gente vai ver nas aulas para frente. Enfim, salvem esse link aí, ele é muito legal, tá? E aí sim a gente finaliza a nossa aula de hoje, cumprindo a meta próxima aí da 1 hora, agora 1h10 aproximadamente de aula. Queria agradecer muito, né, para quem ainda está resistindo. Não desistam, está terminando, a matéria está bonita, está gostosa, está computacional, que é o que a gente espera de um curso aí de bacharelado em ciência da computação. Eu espero que vocês continuem entregando aí as listas de exercício. A partir da semana que vem eu devo finalizar efetivamente a correção dos exercícios e aí a gente já tem uma noção do que está rolando e como a gente vai terminar o curso quanto à avaliação. Se vocês não estiverem entregando da maneira satisfatória, obviamente a gente vai ter que terminar o curso aí com uma avaliação, né, um trabalho que contemple todo o conteúdo visto até então. Caso contrário, a gente vai continuar com essas entregas semanais. Então a entrega dessa semana ela não envolve implementação de nada. Deixo claro que eu vou deixar essa implementação aí para a disciplina de estrutura de dados. Então a gente precisa simplesmente treinar, exercitar os conceitos de gráfico que a gente viu até então. Então o primeiro exercício, dado uma matriz de adjacência, eu gostaria que vocês desenhassem o grafo, falasse se esse grafo ele é ordenado ou não e justificasse o porquê, criasse uma lista de adjacência para essa matriz e fizesse uma busca em largura e uma busca em profundidade a partir do nó 1 e apresentasse a árvore resultante. Faz isso no papel, tira a foto, gera um PDF e me entrega. Ou faz no computador que fica mais bonito ainda. Exercício 2. Dado um grafo, gostaria que vocês representassem a matriz e a lista de adjacência e fizessem aí a busca em largura e a busca em profundidade para esse grafo. Eu quero que vocês tenham esse parâmetro de comparação tanto da representação computacional quanto das buscas em largura e profundidade. Agora, um outro exemplo de grafo que eu quero que vocês observem a diferença da matriz e da lista e a diferença da busca em largura e profundidade a partir do nó 1. Tá? Vocês vão ver que vão dar resultados bastante diferentes, né? E por último, que não é implementação, mas eu gostaria que vocês pensassem numa proposta. Vocês devem ter visto o tipo abstrato de dados, ou seja, aquele struct, devem ter aprendido isso lá
na matéria de lógica, né? Então, pensando aqui na linguagem C apenas, se a gente estivesse trabalhando em C com grafo, que é muito difícil trabalhar em C com grafo, é melhor trabalhar em uma linguagem mais próxima de orientação a objetos, né, de um Java, um Python. Mas, enfim, é possível. Eu aprendi em C e eu acho que a gente aprende muito quando a gente lida com uma linguagem mais baixo nível, como a linguagem C. Eu gostaria que vocês propusessem um tipo abstrato de dados para um grafo, como está sendo proposto aqui para a matriz. Então, a matriz, um tipo abstrato para a matriz é a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, e eu tenho aqui um float de array, né, de ponteiros para os elementos. É isso. Quero que vocês façam uma analogia a isso e tentem pensar como seria um tipo abstrato de um grafo. E no mais é isso, gente. Queria mais uma vez agradecer. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aqui. Paz no coração de vocês. Beijo, me liga. Valeu.